Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31, fala da história de um homem surdo e que também tinha dificuldades para falar, né? O texto diz que ele era gago. E esse homem, ele estava, né, numa cidade que Jesus estava percorrendo ali na região de Decápolis. E o texto fala que a multidão, né, que seguia Jesus, conhecia esse homem, e essa multidão intercedeu a Jesus para que Jesus pudesse manifestar a sua graça ali, né, curando a vida dele. E Jesus, ele olhou aquele caso, né, o caso daquele homem, ele decide tirar aquele homem do meio da multidão, né, colocar a sós, ficar a sós com ele. E ali Jesus, ele faz algo bastante diferente, né? Jesus, ele coloca os dedos, né, nos ouvidos, e depois Jesus cospe nos dedos e depois põe nos lábios daquele homem. E depois que Jesus fez isso, ele olha os céus e suspira e diz assim: Efatá, que significa abre-te. E imediatamente, né, abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. Então Jesus, ele manifestou esse milagre, né, na vida desse homem, um milagre tão diferente. E o que esse texto, né, quer nos ensinar? Um texto tão rico em detalhes, onde Jesus faz um milagre de uma maneira diferente, né? Sabemos que existem milagres que acontecem através ali da fé da pessoa. Outras, Jesus, ele faz, né, de uma maneira diferente, né, fazendo esses sinais assim, né? E através dessa palavra, quando eu li, o Senhor falava assim ao meu coração, né, que a obra que Ele faz, né, na minha vida pode ser diferente que Ele vai fazer na sua vida, né? Tem vezes que Jesus, ele opera milagres, né, faz libertações apenas através da fé da pessoa, e outros em etapas, né? Então, na vida desse homem, Jesus, ele fez um milagre diferente. E outra coisa interessante, né, foi a intercessão desse povo, né, que viu que aquele homem, ele não conseguia suplicar ali a Jesus, para que Jesus pudesse, né, ver o seu problema. Então, aquela multidão, ela intercedeu a Jesus, né, ela se compadeceu daquele homem. E eles foram, né, não foi uma multidão que impediu aquele homem de chegar até Jesus, mas foram os facilitadores. E como é importante, né, irmãos, nós que somos sãos, nós não estamos precisando, né, da graça, né, de uma cura, mas sabemos que outras pessoas, às vezes, tão perto de nós, elas precisam, e até em outras dificuldades, elas têm as suas limitações ali, né? E precisam da nossa ajuda de oração, para que possamos levar essas pessoas até Jesus. E esse texto, ele mostra isso, né? Que nós devemos ser esses facilitadores, essas pessoas que ajudam uns aos outros. Outra coisa importante, né, que eu vejo nesse texto era que a obra que Jesus fez na vida desse homem era uma obra diferente, né? Uma manifestação diferente, e que nós precisamos, né, submeter quando o Senhor, ele decide, né? Porque o trabalhar é dele, não é nosso. Às vezes a gente acha que Jesus tem que fazer assim, assim, assim na minha vida, né? Mas Jesus, ele vai fazer de um outro método, né? Ele vai manifestar a sua graça ali de uma maneira que às vezes a multidão, as pessoas não vão entender, mas é um particular dele conosco. Então, e quando Jesus diz Efatá, abre-te, aqui está revelando que existia uma prisão, né? Existia algo que estava aprisionando a vida desse homem. E aquela cura precisava acontecer através da libertação, a cura muitas vezes acontece através de uma libertação,
né, na nossa vida. Aquele homem precisava dessa libertação que Jesus ele operou ali, né? Então, irmãos, eu sei que é um texto muito rico e esse texto fala claramente, né, a maneira como Jesus ele trabalha no meio do seu povo. Mas o mais importante é que possamos, né, nos submeter às obras que Jesus quer fazer, né? Deixar com que Ele haja na nossa vida, deixar com que Ele, né, faça da maneira como Ele acha melhor, ainda que Ele tenha que manifestar, né, na nossa vida coisas que a nossa religiosidade, né, acaba falando, ai, mas que estranho, né? Nós vemos no passado como que Deus ele manifestou a cura ali na vida de Naamã. Ele teve que mergulhar, né, naquele rio Jordão por 7 vezes e ele submeteu aquela ordem. E às vezes você está, né, passando por uma luta, uma dificuldade, ou então aguardando no Senhor uma cura e o Senhor deu a direção, né? Algumas direções a você, que você precisa se submeter a elas para que você possa alcançar essa graça. E é importante, né? Esse texto fala que nós devemos nos submeter a essa direção de Cristo para nós, para alcançarmos essas bênçãos. E também que possamos, né, ser esses facilitadores, pessoas que ajudam aqueles que têm dificuldade, para que essas vidas alcancem o milagre do Senhor, que possamos interceder, né, por aqueles que realmente estão ali buscando ao Senhor Jesus e aguardam nele, né, um milagre, receber uma graça, né, que você possa estar meditando nesse texto e que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais ao seu coração. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.